Galerinha do primeiro ano, bom dia. Hoje nós vamos fazer uma aula de uma forma um pouquinho diferente, né? É a nossa primeira videoaula. Então vocês vão me ver, eu não vou ver vocês, mas vamos fazer aqui o possível, né? Vamos tentar manter o clima que a gente trabalha em sala de aula. Então, em alguns momentos eu vou fazer algumas perguntas, eu mesma vou responder, porque é mais ou menos do jeito que a gente trabalha, tá bom? O tema da aula de hoje é o verbal e o não verbal, que é o conteúdo das aulas 5 e 6 da apostila 1 de vocês. Isso está na página 292. E foi, na verdade, o conteúdo que foi pedido para vocês na última prova bimestral, que foi uma prova em que vários de vocês tiveram dificuldade, então eu achei que era um tema, né, ideal para a gente começar aí as nossas videoaulas, ok? Então, o que a gente tem de teoria para passar aí a respeito disso, né? Então, a linguagem verbal seria tudo que envolve a escrita, né? O nosso código escrito tradicional. E a linguagem não verbal seria o uso de todos os signos possíveis, né? Todas as imagens possíveis, desde quadrinhos, charges, gráficos, mapas, placas de trânsito, né? Tudo que passa uma mensagem e que não usa a forma escrita seria linguagem não verbal. Agora, a dificuldade que eu encontrei em vocês, né, pelo que eu percebi da prova, é quando a gente junta as duas coisas, né? Que vocês têm que extrair uma mensagem fazendo a interpretação da linguagem verbal e da não verbal. Então, isso a gente também vai rever hoje, tá? Agora, iniciando aí na tela que vocês têm no fundo, na verdade vai ser uma aula bem prática, eu já trouxe aqui alguns exercícios e a gente vai trabalhar esses conceitos em cima deles, tá? Então, nesse primeiro exercício que vocês têm aí, vocês têm uma charge, né, mostrando aí uma torneira em primeiro plano, o céu atrás, né, é uma imagem em preto e branco, mas a gente observa que o céu está límpido, está claro, o chão aí, né, de terra rachada, e aí é pedido para a gente marcar a opção que indica a leitura inadequada dessa charge, ou seja, qual é a única alternativa que eu tenho aqui que eu não posso dizer que está correta, que eu não posso dizer que é uma interpretação correta sobre essa charge, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos lá. A imagem do chão seco intensifica a seca. Posso dizer isso? Sim, posso dizer. Né? Além do céu estar límpido aqui atrás, na verdade, o que me mostra que a charge está falando sobre a seca é esse chão aqui, né, de terra rachada no fundo. Então, a letra A está correta, ok? O único pingo d'água indica falta de água. Sim, né? É a única gotinha de água que a gente tem aqui, essa última que vai cair nessa imensidão. Então, a alternativa B também está correta. A letra C. A gota de água também pode indicar uma lágrima. Aqui a gente tem que observar com um pouquinho mais de cuidado. Se a gente olhar aqui, ó, na abertura da torneira, a gente vai ver que tem um olho, né? O formato aqui, né? A gente pode ver um olho, e é um olho que ele está triste e ele está derrubando uma lágrima devido à situação que a gente está vendo, ok? Então, essa alternativa também é correta. A letra D. A ausência de água na torneira é uma crítica às autoridades. Olha, a Chart está fazendo uma crítica, mas ela não diz especificamente a quê. Então, qualquer coisa que eu venha dizer, é uma crítica às autoridades, ao governo, que não tomou nenhuma providência, seria uma extrapolação em cima dessa imagem que eu estou vendo. Então, a alternativa que eu vou considerar que não é adequada aí é a letra D. Então, é essa aqui que eu vou estar marcando, certo? E a última, a cor clara do céu mostra a presença do sol intenso, também é uma alternativa adequada, eu posso afirmar isso. Seguindo aqui agora, a gente vai ter
análise aqui de gráfico, né? São dados aqui do IBGE a respeito do casamento em pessoas maiores ou na faixa aqui, né, dos 60 anos, mostrando então que o casamento tem crescido nessa faixa de idade. Aí a gente tem aqui, entre pessoas acima dos 60 anos, a gente tem 44%, né, o aumento no número de casamentos. Agora, na população brasileira de forma geral, esse aumento foi apenas de 28%. E ele mostra também qual é o fator que fez com que esse crescimento acontecesse, que é um fator o quê? Financeiro, né? Como as pessoas nessa faixa de idade, elas estão no mercado de trabalho, elas têm então a sua independência financeira e podem estar se casando nessa faixa etária. Então, a população brasileira com mais de 60 anos, né? Em 2003 a gente tinha 31%, e hoje a gente tem 38%, tá? Aí ele pede o seguinte: os gráficos expõem dados estatísticos por meio de linguagem verbal e não verbal. No texto, o uso desse recurso exemplifica o aumento da expectativa de vida da população. Se ele colocou da população, é de forma geral. Então, eu não posso marcar essa alternativa, porque ele está tratando de uma questão específica. B. Explica o crescimento da confiança na instituição do casamento. Também não, é só um dado de uma faixa etária com relação a essa instituição. C. Mostra que a população brasileira aumentou nos últimos 5 anos. Não, também é uma questão específica. D. Indica que as taxas de casamento e emprego cresceram na mesma proporção. Também não. E a E sintetiza o crescente número de casamentos e de ocupação no mercado de trabalho. De forma geral, eu posso dizer que foi isso, né? Que houve aqui um crescente número de casamentos e de ocupação no mercado de trabalho com relação a essa faixa etária. Então, eu vou marcar aqui a alternativa E. Agora aqui, a gente vai ter a combinação de dois textos, né? No primeiro aí a gente tem a capa da época, é de 2009, e foi na época do lançamento do Kindle, né? Então, vocês têm aqui o último livro que você vai comprar. E embaixo está mostrando o mapa com os pontos aonde eu tenho a conexão sem fio no Brasil, aonde a telefonia celular está disponível. E aí ele pede o seguinte: a capa da revista Época, de 12 de outubro de 2009, traz um anúncio sobre o lançamento do livro digital no Brasil. Já o texto 2 traz informações referentes à abrangência de acessibilidade das tecnologias de comunicação e informação nas diferentes regiões do país. A partir da leitura dos dois textos, infere-se que o advento do livro digital no Brasil, letra A, possibilitará o acesso das diferentes regiões do país às informações antes restritas, uma vez que eliminará as distâncias por meio da distribuição virtual. Eu não posso afirmar isso, né? Como a gente está vendo aqui, a telefonia celular, né? A cobertura melhor, ela está em regiões bem específicas e isso não vai ser modificado por causa do advento do livro digital no Brasil. Letra B. Criará a expectativa de viabilizar a democratização da leitura, porém esbarra na insuficiência do acesso à internet por meio da telefonia celular, ainda deficiente no país. Seria essa alternativa aqui, né? A letra B. Então, ele vai criar a expectativa, certo? Mas eu tenho aqui a questão da insuficiência do acesso. Então, por esse motivo, é só uma expectativa. Na letra C, vamos ver as outras alternativas só para a gente ver por que elas não estão corretas. Fará com que os livros impressos tornem-se obsoletos em razão da diminuição dos gastos com os produtos digitais gratuitamente distribuídos pela internet. No momento, a gente não pode dizer isso,
né? Até porque a gente viu que esse acesso digital ele não vai chegar para todas as pessoas. Na letra D, garantirá a democratização dos usos da tecnologia no país, levando em consideração as características de cada região, no que se refere aos hábitos de leitura e acesso à informação. Que garantir a democratização dos usos não vai ser o Kindle que vai fazer isso. Na verdade, ele usa a tecnologia que já está disponível, né? Então, ele não vai democratizar a tecnologia de forma alguma. E na letra E, impulsionará o crescimento da qualidade da leitura dos brasileiros, uma vez que as características do produto permitem que a leitura aconteça a despeito das adversidades geopolíticas, exatamente o contrário que o mapa mostra aqui, né? Então, dependendo da região aonde está a pessoa, ela não vai ter acesso a essa leitura digital, porque não há telefonia celular disponível. Chegamos aqui ao nosso último exercício, que é um quadrinho da Mafalda, né? Tinha que ser. Enfim, aqui, pessoal, é um exemplo clássico de onde você tem que observar todos os detalhes para que você possa extrair a informação, tá? Então, vamos supor aqui que eu tivesse colocado a seguinte questão de vocês, para vocês. Ó, pessoal, me digam por que a Mafalda tem uma visão negativa a respeito da televisão, tá? Por que o posicionamento dela com relação à televisão é negativo com base no que você vê nesse quadrinho aqui. Então, para isso, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que juntar os elementos da linguagem verbal e da não verbal. Então, o que a gente vê aqui de não verbal, a imagem? Então, a Mafalda está caminhando, ela vai passar aqui na frente da televisão e aí ela pensa, meu Deus, que droga de programa. Então, é uma opinião que ela tem aqui a respeito dos programas. Só que, quando ela observa com mais detalhes, né, o que ela vai ver aqui? Que a televisão, na verdade, está desligada, né? Então, não está passando programa nenhum. E aí ela pede desculpa, né, que é a força do hábito. Ou seja, para ela, nenhum programa de televisão é bom. Então, por isso ela tem essa visão negativa, né, sobre os programas de televisão aqui. Então, sempre que vocês tiverem aí um quadrinho, né, principalmente quadrinho, charge, é muito importante prestar atenção a todos os detalhes, né, tudo que a gente observa aqui na imagem, olhar com bastante atenção, cruzar, né, com a linguagem verbal, o que a gente tem de informação escrita, porque realmente é para uma coisa complementar a outra. Então, se não existe essa complementação, a mensagem ela não vai ser passada com eficiência, você não vai conseguir verificar o que realmente o autor daquela charge, daquele quadrinho, daquela imagem queria passar. Ok? Então, por hoje seria isso. Eu vou aguardar as dúvidas de vocês no grupo, né, do primeiro ano do médio. E eu vou encaminhar para vocês, daqui a pouquinho, nesse grupo, um exercício para vocês fazerem em casa. Vão ser 5 questões e eu gostaria que vocês me encaminhassem essas respostas, tá? Para eu poder estar fazendo uma avaliação aí desses exercícios, ok? Então, vocês podem me encaminhar pelo e-mail, só as respostas digitadas lá no Word, tá? Eu acho que vai ser o caminho mais fácil para a gente poder estar fazendo essa avaliação, ok? E é um exercício bem rapidinho. Eu gostaria que vocês me entregassem esse exercício até sexta-feira. Acho que vocês conseguem, né? Tenho certeza que vocês vão perder aí. Perder não, né? Vão usar uma pequena parte do tempinho de vocês para fazer esse exercício aí, que eu preparei com bastante carinho para vocês, tá bom? Então a gente se vê, eu espero que em breve, pessoalmente, né, para a gente poder conversar, matar saudade. Por hoje a gente termina aqui, tá? Tchau, tchau para vocês.